Fala pessoal, beleza? Então vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geração de conteúdo com N8N. Essa geração de conteúdo, ela pode ser para uma newsletter, ela pode ser para um artigo no blog, ela pode ser para qualquer coisa. E tem umas funcionalidades interessantes nessa ferramenta, como vocês vão ver, que é até interessante para SEO. Não é o foco principal dela, mas a gente pode também usar para isso. E depois eu vou falar uma pequena alteração que a gente pode fazer para que ela fique mais especializada ainda em SEO. Voltando aqui ao fluxo, né? O fluxo completo é esse. Agora vamos pegar cada pedacinho dele. Esse agente aqui, ele cuida da estrutura do artigo, esse aqui da organização do artigo, esse aqui da pesquisa das fontes, esse aqui ele junta tudo, esse aqui coloca o título, e aí esse aqui ele gera a imagem, AI, o Dali, esse aqui publica no WordPress, e esse aqui grava no Google Sheets para a gente saber o que já foi gerado de conteúdos, né? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui começar, né? Como é que a gente vai... A gente pode começar esse fluxo com o webhook. Nesse caso, para facilitar, eu preferi usar um formulário do próprio N8N. Esse formulário, como é que ele trabalha? Ele pega um assunto, né? Ele pega o tom, que pode ser, no caso, profissional, divertido, casual. Mas vocês podem colocar outros tipos de tom também, se for o caso. E esse aqui é o público-alvo, né? Então, quando a gente clicar aqui em Test Workflow, abre esse formulário aqui. Então, vamos colocar aqui um assunto. Vamos botar aqui, ó, comparação das... Não, comparação não. Vamos botar, caramba, melhores ferramentas ou coach, tá? Aí vamos botar o tom profissional, público-alvo, vamos botar programadores iniciantes. Beleza. Então, aqui a gente vai enviar isso aqui e vai ver que o fluxo ele começou. Eu não sei se vocês viram o formulário, porque ele tá nessa tela aqui, mas depois eu vou mostrar como é que é o formulário, vou compartilhar a tela em que ele aparece. Então, olha, ele passou por esse aqui, ele está usando essa API aqui, essa ferramenta Tably, que ela faz a busca de referências. E é muito interessante para esse objetivo de escrever um artigo, que a gente consegue colocar referências nele, para dar mais credibilidade ainda. Então, vamos lá, ele está fazendo a pesquisa, né, nas referências, e ele é um pouquinho demorado, ele vai nesse processo, é o fluxo onde ele faz uma pesquisa na web, ele classifica as fontes, ele coloca as fontes no texto, e depois ele segue em frente. Vamos esperar um pouquinho, porque esse fluxo, ele realmente é um fluxo um pouco mais demorado. Aí, depois que passar tudo, eu vou abrir node a node para a gente entender qual foi o caminho que ele seguiu em cada um deles. Demora um pouquinho mesmo. Ele já está pegando as fontes, né? Ele está pegando as fontes nessa API Tably, né? Nessa ferramenta, e ele vai montar um artigo com referências. Ó, já saiu, já fez a pesquisa, agora ele está fazendo aqui, ele está fazendo conteúdo do arquivo. Ele está fazendo o corpo, né, o conteúdo desse artigo. Depois eu botei um Node Code só para tirar uma sujeirinha que vem no HTML, que depois a gente vai ver que sujeirinha é essa. E depois ele vai gerar o título. Depois, quando ele sair do editor, ele vai gerar o título. Agora ele está gerando a imagem, né? Ele está gerando a imagem, está enviando para o WordPress. Não, na verdade está enviando a imagem para o WordPress, agora está enviando o conteúdo para o WordPress, está definindo a imagem destacada e gravando no Google. Bom, vamos lá, por onde que a gente começa aqui? Eu vou primeiro abrir o site, né, para a gente dar uma olhadinha no post que foi feito, né? Então vamos ver aqui todos os posts. Eu devia ter aberto isso antes para mostrar para vocês que o único post que tinha era esse aqui. Então ele colocou esse post aqui e ele coloca como rascunho. Vamos visualizar esse post aqui para a gente ver o que ele fez. Ele criou um título, né? Introdução ao desenvolvimento low code para programadores iniciantes. Gerou uma imagem aqui na OpenAI, no Dali. Depois ele colocou aqui as seções, os parágrafos. Introdução ao desenvolvimento low code, por que escolher ferramentas low code, as melhores ferramentas low code, comparação low code versus desenvolvimento tradicional, dicas para iniciantes, aproveitando ao máximo as ferramentas low code, futuro do desenvolvimento low code, considerações finais. O que é interessante, né? E o que diferencia esse fluxo dos demais que a gente costuma ver aí?
Vocês veem que tem vários links, né? E esses links, eles estão referenciando artigos que dizem respeito a esses temas aqui. Ó, as ferramentas low code. Ele linkou para um artigo na Forbes. Vamos ver aqui, ó. A regra, the whole of no code tools. Ele está falando aqui do no code tools. Então, assim, ele aqui, ó, as ferramentas low code, de acordo com o artigo na Forbes, ou seja, ele está dando referência de novo. O que ele falou aqui do artigo? As ferramentas low code não apenas aceleram o processo de desenvolvimento, mas também promovem colaboração entre papapá. Então, assim, ele citou esse artigo aqui, ó, ou seja, a gente vê que ele foi na web, um estudo da GDC, e aqui ele ainda tem um link contextual. Como é que é o link contextual? Ele coloca o link em palavras, aqui, ó, vantagens significativas. Então, assim, ele está linkando a um artigo do Business Insider, que trata dessas vantagens significativas, né? E que mais? Aqui, por exemplo, a gente vê que as principais plataformas incluem API, Py e Bubble. Ó, link e link, para sites diferentes. Então, fica um artigo muito legal porque ele é um artigo com muita referência. E no final de tudo, ele coloca ainda as fontes. Gerou aqui as fontes de pesquisa dele. Então, agora vamos entender como é que isso funciona? Vamos lá, então. Vamos começar aqui. O formulário, né? O formulário é o início de tudo, é onde a gente vai definir o que a gente quer obter do lead, né, ou do usuário, para poder gerar esse artigo. Aqui, no caso, já mostrei para vocês, a gente colocou assunto, tom e público-alvo, certo? Então, a pessoa vai entrar, vai digitar isso e vai começar a gerar o artigo. Poderia botar a palavra-chave? Poderia. Poderia botar a descrição? Poderia também, mas vamos ficar em como está aqui, porque muitas coisas podem ser feitas a partir disso. Então, vamos ver aqui a estrutura do artigo? A estrutura do artigo, ele pega as três variáveis que a gente definiu, que é o assunto, o tom e o público-alvo, e a gente coloca como input do user. E aqui, no system, a gente coloca: você é um agente A responsável por planejar as seções de um artigo, criando um índice envolvente e adaptado ao tema, tom e público-alvo do artigo. Contexto: o artigo variará em tema, tom e público-alvo dependendo da solicitação. Sua função é usar a ferramenta Tably para pesquisar tópicos relevantes e elaborar um índice de alto nível envolvente. O índice deve ressoar com o público-alvo e incentivá-lo a ler o artigo completo. Instruções: analise as informações recebidas, incluindo o tema do artigo, tom e os detalhes sobre o público-alvo. Use a ferramenta Tably para pesquisar sobre temas relevantes em alta relacionados ao tema principal do artigo. Com base nos resultados, crie um índice com tópicos de alto nível envolventes adaptado ao público-alvo. Certifique-se de que os tópicos estejam alinhados com o tom do artigo e estruturados para manter o interesse do leitor. Inclua breves descrições para cada seção, se solicitado. Aqui a gente bota um tópico ferramentas, que a gente coloca da Tably, fala aqui os perfis de público-alvo, né, que a gente já definiu, e a gente dá uns exemplos. Exemplo, a saída é essa. Entrada, saída é essa. E criamos aqui um procedimento operacional padrão. Revise os detalhes fornecidos sobre o tema, tom, público-alvo do artigo. Use a ferramenta Tably para pesquisar subtemas relevantes e alto envolvente. Brainstorm de 4 a 6 tópicos de alto nível que se encaixem no tema do artigo e atraiam o público-alvo. Verifique se cada seção está alinhada com o tom e os objetivos do artigo. Finalize o índice e, se solicitado, forneça breves descrições para cada seção. Notas finais. Mantenha os tópicos concisos e envolventes para maximizar o interesse. Adapte o tom e a escolha dos tópicos ao perfil específico do público. Sempre busque equilibrar conteúdo informativo e envolvente para manter o público engajado. E aqui a gente coloca a data atual, que é para ele não pegar referências muito antigas e defasadas. Então, esse aqui, vocês viram que ele faz a estrutura, ele cria a árvore, ele cria o índice do artigo. Depois a gente vai para o organizador. O que esse organizador faz? Aqui, a gente tem um índice. Ele criou aqui o output da estrutura do artigo. Ele está aqui, ó. Introdução ao desenvolvimento low code. Uma visão sobre tal. Aí depois, 2, por que escolher ferramentas low code? Então, ele vai fazendo, ele fez essa estruturação desse índice aqui dentro dessa estrutura do artigo. Aí a gente vai para esse organizador. O que esse organizador faz? Ele pega e ele separa o índice em itens individuais, um para cada seção. Cada seção deve ser exibida separadamente em um campo Article Sections. Ao fazer isso, leve em consideração que o público-alvo do artigo é tal e o tom do artigo deve ser tal. Aqui está o índice. A gente coloca o índice que o agente anterior gerou. E aí fica assim, ele vai trabalhar em cima disso. Aí, o que ele faz? Esse aqui, ele gera um output.
onde ele separa aqui, ele cria um array onde ele tem o título e o content. O título e o content. Ele separa isso. Por que ele separa isso? Porque aqui a gente vai fazer um split out e a gente vai mandar cada um desses para o pesquisador. Esse pesquisador aqui, o que ele faz? Ele pega o título da seção, a descrição da seção, o público-alvo, o tom do artigo, certo? E ele é uma IA que ele tem que entregar o conteúdo final para a seção de um artigo. Então ele tem que redigir aquela seção que ele está recebendo. Ele tem que fazer um artigo conciso, bem pesquisado e adaptado ao público-alvo, com base nas informações fornecidas. Tem um contexto aqui, né? Um pouquinho grande, eu não vou ler tudo não, mas vamos lá, por parte, eu vou pegar as ideias principais. Ele tem um contexto, né? Onde ele recebe os detalhes necessários, título, descrição, público-alvo. O objetivo é criar um conteúdo envolvente e o conteúdo deve ser fundamentado em pesquisa, com fontes claramente citadas por meio de hiperlinks. Isso aqui é interessante. Vamos ver já já. Escreva o conteúdo final sem incluir observações introdutórias. Realize pesquisas usando a ferramenta Tavily para garantir credibilidade e relevância. Use as informações fornecidas para criar uma seção focada e adaptada ao público-alvo. Agora que vem a utilização dessa Tavily, né? Como é que eu defini o prompt para usar ela? Eu defini o prompt para usar de 3 formas. A primeira forma é quando a gente tem uma frase ou um trecho do artigo que está muito vinculado àquela fonte, né? Então ele vai botar o link. Ele vai botar o link no próprio trecho do artigo. É o que a gente vê muito aí em artigos, né? Principalmente para SEO, é aquele link que é um link mais contextual, que coloque os 10 melhores, conheça aqui os 10 melhores, tal. Aí o link tá no conheça aqui os 10 melhores. Então, esse prompt aqui, ele vai identificar essas situações e ele vai botar o link em trechos específicos do artigo. E aí aqui eu botei um exemplo, né, para ele entender. A segunda situação é ele citar o artigo, né, que também é uma outra forma de você passar credibilidade e não ficar sempre linkando da mesma forma. Então ele vai falar, de acordo com Forbes, de acordo com site tal, de acordo, segundo site tal. Então ele vai fazer dessa forma aqui, nessa segunda diretriz. E eu botei um exemplo aqui. E a terceira forma é quando não tem muito, para não ficar assim, segundo, né, é quando simplesmente, depois do texto, ele abre o parênteses e coloca lá, Forbes. Ou coloca a publicação, ou coloca o Forbes com link para o site onde ele buscou a fonte. Então, aqui eu coloco uns exemplos, né, para ficar claro. E aqui eu coloco um procedimento, que é a análise de entrada, que é para ele entender o título, ele fazer uma pesquisa, ele usar a ferramenta Tavily, escrita do conteúdo, para elaborar a seção baseada nas informações fornecidas, citação de fonte, inserir hiperlink para todas as diferenças no conteúdo e revisão de entrega. Revise o texto para garantir clareza, precisão e alinhamento com o público-alvo, né? Então, assim, notas finais, o texto deve começar diretamente com o conteúdo, de novo, né? Eu vou escrever aqui, muito bem, aquela coisa que o GPT a gente sabe que ele faz, né? Então, aqui, ó, o seu texto está aqui. Então, a gente não quer isso, a gente quer que ele vá direto ao ponto. E aí, a gente terminou esse agente, né, que é um agente com um prompt um pouquinho maior, e a gente vai agora aqui fazer o merge, onde a gente vai juntar esses 7 itens aqui que vieram para cá, dos 7 que vieram para cá, e a gente faz um merge aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai ter o output, né? Aqui a gente vai ter o title, e aqui a gente vai ter o content. A gente combinou, né? Esses dois inputs, a gente combinou esses dois inputs que a gente recebeu em apenas um input. E ele foi estruturado dessa forma aqui. Output, title e content. Output, title e content. Então aqui a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Tem 7, porque a gente viu que ele está recebendo 7 aqui. Ele gerou 7 sessões. Agora aqui a gente agrega tudo. Vamos pegar esses 7 itens que a gente recebeu. Aqui, ó. 7 itens. Vamos usar esse aggregate aqui para transformar isso num item só. Como é que é esse aggregate? Esse aggregate é a gente pegar o input, que é o title, colocar ele como o primeiro input field name, e pegar o output, o segundo output. Então, ele vai ter esse title e esse output, tudo agregado, né? E aí, como é que a gente vai fazer aqui, esse agente aqui? Esse agente aqui é o editor. É ele que vai receber
esse conteúdo aqui, que vai sair do aggregate, e ele vai se virar para escrever o artigo. Vamos ver como é que ele vai fazer. Ele vai chegar aqui, ó. Vamos ver o prompt primeiro. Esse aqui é o que o user está fornecendo. A lista de títulos e a lista de conteúdos do artigo. Ou seja, tudo o que está vindo desse node anterior do aggregate, né? Aqui, ó, lista de títulos. Você vê que aqui, ó, tudo que estava saindo do aggregate está aqui. E aí, o que ele vai fazer? Você é um editor especializado em criar e refinar conteúdo para produzir um artigo de alta qualidade e bem formatado. Você receberá uma lista de títulos e conteúdos e usará essas informações para criar um artigo direcionado ao público-alvo definido. Crie uma seção no artigo para cada título com uma fonte hiperlinkada em cada seção baseada no conteúdo. O objetivo é criar conteúdo para cada título usando os materiais fornecidos. Cada seção deve conter citações, melhorar o fluxo do artigo e formatá-la para facilitar a leitura. Gerenciamento de citações, coloque hiperlinks em trechos de palavras que representam a ideia daquele hiperlink, né? Que é interessante a gente falar isso, por quê? Porque a gente quer que fique uma coisa mais humanizada possível. A gente quer que, se ele está falando dos 10 melhores carros, se tem no artigo os melhores carros, bota o link nos melhores carros, que vai ficar bem contextual. Formato de saída. O artigo deve ser estruturado como HTML e será publicado em um blog. Não inclui um título ou introdução. A saída deve começar com o primeiro cabeçalho do artigo. O conteúdo principal deve conter citações hiperlinkadas em cada seção. Os hiperlinks devem ser colocados em trechos do texto que estejam relacionados com o assunto do hiperlink. Utilize cabeçalhos para cada seção do artigo, inclua uma seção de fontes ao final, com todos os links. Seção de fontes. Aí aqui eu coloco como que ele vai criar essa seção de fonte. Crie uma seção de fontes ao final do artigo, formate cada entrada da fonte de maneira consistente. Eu dou um exemplo aqui, como eu quero que ele formate. Inclua a URL completa para cada fonte, organize todas as fontes em ordem alfabética, verifique se todos os links estão funcionais. E aqui eu coloquei a saída, né, o output, ele deve conter no máximo 1.500 palavras. Por quê? Porque senão, se for muito grande, pode travar a automação. Então, a gente está falando do artigo, 1.500 palavras, está bem bacana para um artigo. E aí, vocês reparem que nesse output aqui, ó, vem essa sujeirinha aqui desse HTML e dessa quebra de linha aqui e dessas aspas aqui no final. Então, eu botei esse code, que isso aqui foi o GPT que gerou, ele simplesmente tira esse HTML, tira aquele finalzinho, aquela sujeira, e deixa uma entrada limpa. Depois, o último node, ele vai criar um título para o artigo. Então, aqui a gente coloca o tom, a gente coloca o público-alvo, e a gente dá um artigo para ele. E a gente pede para ele escrever um título, né? Então, forneça o título em texto simples, sem aspas, e com apenas a primeira letra da palavra em maiúsculo. A inteligência artificial é amigo ou inimigo. Exemplo, né? Beleza. Então, aqui, ele vai dar um output, e aqui a gente vai gerar imagem, né, automaticamente, porque a gente quer que esse processo todo de publicação seja automático. A gente quer clicar no botão e que esse artigo já seja cadastrado lá no blog, né, e ele fique lá como rascunho. Não quero que ele publique, eu quero que ele fique como rascunho. Vamos ver aqui como é que a gente colocou para gerar imagem. A gente colocou aqui o nosso código da OpenAI, o resource, a gente coloca imagem, a gente bota o modelo, que eu estou usando aqui o DALL-E 3, um prompt simples, gere uma imagem para um artigo de um blog que tem esse título. Eu coloco o título só. Poderia colocar alguma coisa a mais, mas um título só já dá imagens interessantes. Então, isso aqui foi para o DALL-E, Introdução ao Desenvolvimento Low-Code para Programadores Iniciantes. E ele gerou essa imagem aqui, né? Ele gerou essa imagem. Depois, essa imagem, ela foi enviada para o WordPress. Como é que a imagem é enviada para o WordPress? A gente tem que vir aqui, né? A gente tem que criar uma credencial, que pode ser uma credential type que já tem até o do próprio WordPress, a WordPress API. A gente vai abrir essa tela. A gente vai no nosso WordPress, cadastra um usuário, né? Um usuário administrativo, e pega os dados desse usuário e a gente traz para cá. E aí a gente salva, ele vai conectar, e aqui a gente bota o headers, né? A gente coloca isso aqui no headers, attachments, file name, e a gente puxa o file a gente puxa o file name, a gente usa exatamente essa fórmula aqui, tá? Isso aqui é só para vocês saberem, é uma coisa que é do próprio WordPress. É o file name.file extension. Aqui, ó, file name, cadê? File name, data, file extension, PNG, data, PNG. Aqui a gente coloca o MIME type, né?
content type, o MIME type é image, PNG, aqui é o MIME type, e aqui a gente coloca aqui N8N binary file, e coloca a data, é a data aqui, beleza? Só vou fazer uma pequena observação aqui com relação a essa senha, né, que essa senha aqui, ela tem que ser uma senha de aplicativo. Então, como é que a gente gera uma senha de aplicativo? Vou entrar aqui no WordPress, né? E aí eu vou aqui mostrar, vou entrar aqui na conta de um usuário e eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, esse usuário aqui. Como é que eu vou gerar uma conta de aplicativo? Eu venho aqui, ó, novo nome da senha de aplicação. Eu vou botar aqui, ó, teste, adicionar nova senha de aplicativo. É essa senha que eu vou usar. Essa senha, mas sem esses espaços aqui, tá? Na hora que eu for colocar lá no 8N, eu vou colocar essa senha sem os espaços. Ok? Então, é isso aqui, assim que a gente faz a conexão WordPress. Depois, a gente usa o próprio Node do WordPress, do N8N, onde a gente coloca aqui o título, né? O título do artigo, que a gente está puxando aqui, no caso, do Node title mesmo, do Node título, né? Introdução ao desenvolvimento. E aqui o content a gente puxa desse Node code aqui, que é um Node tratado já sem aquela sujeirinha. E aí a gente manda o título e o conteúdo lá para o WordPress. E depois a última coisa que a gente vai fazer vai ser definir a imagem destacada. A gente vem aqui, a gente usa esse endpoint aqui, né? Esse endpoint é o endpoint do WordPress. A gente usa aqui o ID desse post que foi criado, né? Que é esse ID aqui, do Node anterior. A gente coloca esse ID aqui, pega aqui, né? Você sabe, né? Pega aqui, arrasta para cá. Aqui a nossa credencial aqui, a mesma coisa que eu já expliquei. E aqui a gente usa um JSON com esse name Featured Media. E a gente usa essa imagem, né? Envia imagem, que é essa imagem aqui, envia imagem JSON, a gente vai enviar o ID dela, porque ela já está lá, a gente já subiu ela, a gente está referenciando apenas ela, beleza? Então, é isso, e depois daqui ele vai para uma planilha. Por quê? Porque eu não quero ficar publicando as mesmas coisas. Então, vamos ver aqui essa planilha, como é que é. Essa planilha, ela é basicamente uma planilha que mostra, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, mostra o título, né, benefício das ferramentas, qual foi o tom, público-alvo, aí o título, e aqui o artigo todo. Aqui tem o artigo todo. E aqui tem aonde foi publicado. Ó, se eu clicar aqui, não, esse aí foi um teste anterior que eu fiz. O que deve estar valendo eu acredito que seja essa aqui. Então vamos ver essa aqui, ó que é exatamente o artigo que a gente gerou lá. Olha só que bacana que ele fica. As ferramentas no code. Você lembra que eu falei do hiperlink contextual? É isso. De acordo com o artigo na Forbes, olha que legal. No estudo da GDC, então assim, você vê que fica uma coisa bem embasada, né? Aqui, ó, olha só esse link contextual. Vantagens significativas. Ele está colocando para um artigo do Africa Business Insider, falando sobre vantagens de aplicativos, vantagens das ferramentas no code. E aqui, ó, outro artigo de redução de custo, o acesso simplificado. Muito legal isso. Então, vamos ver aqui, olha só. Aqui a gente passou por cada um dos nodes, a gente fez essa publicação, tá? Agora eu vou explicar como é que funciona esse tab aqui. Esse tab ele é fantástico, porque é ele que faz a busca de referências, de fontes, e ele que possibilita fazer essa linkagem nos artigos. Então, vamos ver aqui, ó, como é que a gente usa ele. Bota aqui o nome Tablet e chama essa ferramenta para fazer uma pesquisa na internet. E aqui, ó, eu estou chamando essa tablet. Então, vamos ver aqui uma coisa aqui. Vamos ver como é que é essa tablet aqui, ó. Tablet. Vamos ver como é que é essa tablet. Olha só. Conecte sua LLM à web. Tá? Vamos ver aqui é uma API de busca. Então, vamos logar aqui para a gente ver aqui, ó. Aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o login, né? E aí, aqui vocês vão gerar uma API para vocês. Ó, gerar uma API, coloca o nome daqui, né? E cria. Aqui eu já criei a minha, já copiei aqui, e aí eu volto lá para o N8N. Agora a gente vai para o fluxo. Você vê que essa tabela aqui, ó, ela está chamando um workflow, um outro workflow. Então agora vamos ver qual é o workflow que ela está chamando. Aqui, ó, tabela. Cadê a tabela? Vamos ver aqui, ó. Tabela tool. O que essa tool faz? Recebe lá, vamos ver aqui se a gente tem aqui uma execução. Ó, vamos pegar essa execução aqui. Low Code Platforms Transforming Project. Bom, ela deu mais ou menos o assunto
que vai para o Table, né, para ela procurar referências. Então, aqui, o que aconteceu? A gente coloca aqui o endpoint, né, da Table, daqui a pouco a gente vai entrar na página de API deles. A gente coloca aqui também esse formato aqui de API Key, né, que é a minha API Key aí. Por favor, não utilizem ela. Aqui tem aqui a query, né, que a gente busca aqui desse primeiro que a gente recebe lá do workflow principal. E aqui a gente coloca outros parâmetros, né, que a gente vai abrir já já a ferramenta de API, a página da API dela, para vocês entenderem. E aí, o que volta da Table? Vamos ver aqui. Olha só, enviou isso aqui, né? Ela foi e trouxe essa referência, essa URL, né? Traz o título, traz o conteúdo, ela traz o conteúdo bruto, né? Traz tudo das referências. Resultado 0, né? Resultado 1, ela achou outra fonte. Resultado 3, no caso, achou outra fonte, né? E aí ela pegou essas 3 fontes, né, para uma sessão. Vocês se lembram que foi dividido em 7 sessões. Cada sessão gerou 3 referências na Table. Por isso que lá na Table a gente estava vendo 21 referências, porque eram 7 partes, 7 sessões do artigo todo, e para cada uma gerou 3. Ah, por que gerou 3? Porque a gente colocou lá no prompt e colocou aqui também, máximo de resultado, 3. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui na API da Table. Cadê? Ó, API. Aqui a gente pode botar, pode montar, ó, incluir o tipo de tópico que a gente deixa aberta. Aqui, campos adicionais, máximo resultado, aqui a gente botou 3. Então, é uma ferramenta fantástica. E aí, quando volta aqui, você já sabe, né? Sai da response aqui, volta para lá. Então, aqui, a gente vem aqui, e aí ele volta, sai daqui da Table, ele vem para cá, e depois ele prossegue, né? Então, vamos ver aqui mais uma vez, só para a gente ver tudo funcionando. Valentim, tá aí? Vamos gerar um artigo aí fala um assunto aí para um blog de tecnologia aí que trata de low code. Putz, low code aí complica. Não, pode ser alguma coisa de PHP, de banco de dados, alguma coisa que seja interessante, mas que não seja assim uma coisa muito técnica. Não, eu penso alguma coisa assim, na questão de low code ali, como faturar uma graninha trabalhando com low code. Seria bacana. O pessoal geralmente que faz isso o pessoal que quer ganhar dinheiro rápido. Não, beleza, eu gostei da ideia. Então vamos assim, formas de ganhar dinheiro utilizando ferramentas tons. Vamos ver. Vamos botar um tom aqui, vamos botar casual dessa vez? E aí o público-alvo seria o quê? Hilton, não sei se você está preenchendo um formulário aí, mas não está aparecendo pra gente, tá? Foi muito bom você ter falado, cara. Eu vou compartilhar agora aqui, porque da outra vez também não apareceu. Então deixa eu fazer só uma coisa aqui, deixa eu parar aqui. Tá, agora aqui eu vou compartilhar aqui o formulário e depois eu volto para compartilhar a tela. Você tá vendo aí agora o formulário? Ainda? Agora apareceu. Então, quando a gente clica no testar, a gente acessa esse formulário. A gente pode também acessar esse formulário através dessa URL aqui. Essa aqui é de teste. Então, aqui você falou formas de ganhar dinheiro utilizando ferramentas low code. Eu botei aqui no tom casual. E público-alvo a gente pode usar o quê? A gente pode usar empreendedores, programadores? Os dois, né? Empreendedores e programadores. Investidores também. Empreendedores de tecnologia, sei lá onde. A gente botou esses 3 de público-alvo aqui. Agora, antes de dar o submit aqui, eu vou só interromper esse compartilhamento, que a gente vai voltar agora para a tela lá do fluxo do Eleito-N. Então, aqui, vamos lá, aqui, vou compartilhar aqui agora essa telinha aqui, beleza? Bom, compartilhei, agora vamos lá para o Eleito-N. Eu vou enviar agora esse formulário e a gente vai ver. Ó, daí, vou dar um reload aqui nesse, acho que a gente ficou muito tempo no formulário. Então, assim, vamos botar assim, como ganhar dinheiro com ferramentas tom casual, e o público-alvo que eu vou colocar vai ser programadores e empreendedores. Bom, vamos lá, agora já foi. Tem o submit. O que ele está fazendo aqui? Ó, ele está criando a árvore do artigo. Ele está montando aqui a estrutura do índice, né? Aquela árvore do artigo que ele vai mandar agora para o organizador. E esse organizador, ele vai separar esse assunto em uma lista. Esse split out, ele separa cada uma das sessões e manda essas sessões aqui para esse pesquisador. Esse pesquisador aqui,
ele pega a primeira sessão, ele vai no Notavely, ele vê 3 referências para a primeira sessão, 3 para a segunda, 3 para a terceira, 3 para... Por isso que aqui é até 3, mas aqui ele deve fazer 18, né? Porque a gente está falando de 6 vezes 3, né? Então vamos ver aqui se ele para aqui nos 18. Então, para cada sessão, para cada uma das 6 sessões que ele gerou aqui nesse hospital, ele está colocando 3 referências. Vamos ver aqui. Aqui tem 13. Ó, é um pouquinho demorado. Esses fluxos são fluxos um pouquinho pesados. 15. Vamos lá. 16, 17, 18. Ó, 19, 20, pegou mais. De repente ele pegou mais alguma referência, né? Vou esperar um pouquinho. Passou aqui, né? Fez o aggregate. Aqui ele está escrevendo o conteúdo. Ele vai jogar para cá para limpar um pouquinho desse HTML no início e no fim. Depois ele vem para cá. Ó, tá escrevendo. Demora um pouquinho porque é um artigo de 1.500 páginas, né? 1.500 palavras. Então, é demorado, é um artigo de uma profundidade, né? Aqui ele vai gerar o título. Deixa eu só, enquanto ele está rodando lá, deixa eu só clicar nesse post aqui, para a gente ver aqui, ó. Ó, no post aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, post. Só tem 2 aqui, tá? Ó, vamos ver, ele vai sair aqui do editor. Já vou falar, não. Título aqui, ó, tá gerando a imagem. Tá gerando a imagem. Vai enviar a imagem para o WordPress. Depois o WordPress ele vai enviar o título e o conteúdo. E depois, esse Node aqui, ele vai fazer a referenciação do ID da imagem para o artigo. Acabou o processo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tinham 2, certo? Tem que ter mais um. Vamos dar um refresh aqui. Ó, tem esse aqui. Tem mais esse aqui. Então, qual foi o nosso assunto? O nosso assunto, ele foi como ganhar dinheiro, né? Como ganhar dinheiro em ferramentas low-code. E qual foi o público-alvo? Programadores e empreendedores. E qual foi o tom? O tom foi casual, certo? Então, vamos ver aqui o resultado final. Ó, passou o fluxo todo. Vamos aqui, ó, abrir aqui, visualizar, para a gente ver qual foi a imagem gerada, ó. Como o low-code está mudando o jogo para programadores e empreendedores. Vamos ver como é que ficou esse artigo? Essa imagem foi gerada pela OpenAI, pelo DALL-E. Faz uma introdução, né? O que é, por que você deve se importar. Aqui ele fala o conceito da low-code, de acordo com a Forbes. A ferramenta não só facilita, aí ele cita aqui vantagens do low-code, economizar tempo e recursos, o que acelera o ciclo de desenvolvimento de produtos. Vamos ver aqui aonde ele está linkando esse ciclo de desenvolvimento de produtos? Olha só que interessante, ele está linkando para esse artigo aqui. E nesse artigo aqui, ele está falando sobre ciclo de desenvolvimento de produto, sobre IA, sobre inovação. Então tem tudo a ver com essa parte aqui que está sendo falada aqui nesse artigo. E aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Por que a gente viu mais do que 18 lá no Tavoli? Você vê que cada sessão, 1, 2, 3, 4, ele botou 4 links. E aqui ele colocou, aqui, ó, modelo de monetização com low-code, da ideação à implementação. E ele fala de determinadas plataformas, olha, linkou até direto para a plataforma. Olha que legal, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, linkou para essa plataforma aqui. De acordo com a tal análise, como observe, análise de light reading. A pessoa não sabe o que é light reading? Clica aqui, vai ter acesso a meio que aqui, ó, light reading. Ah, não, light reading é uma publicação. Aqui, ó, light reading, show. Aí, caramba, onde é que a gente estava aqui? Tá. Pô, me perdi. Não, peraí, tá aqui. Bom, é isso, olha só, ele gerou um artigo bem completo, aqui falando as principais ferramentas low-code, né? Fala aqui do Bubble, fala aqui do Power Apps, fala aqui do OutSystem, dicas práticas, como começar a usar o low-code hoje mesmo, né? Aqui ele fala do Zapier, Integromat, né, que é o Make, o Reddit, e aqui ele coloca as fontes. Olha que bacana. São as fontes que ele utilizou para escrever esse artigo. Não, eu quero fonte só nacional, só em português, só do Brasil. Prompt. Altere no prompt que dará certo. Então é isso, pessoal. Ferramenta bem bacana aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa eu agora dar uma olhadinha aqui. Isso para SEO fica top, hein? Dá para cobrar um valor mensal legal e o cliente deixar de ter uma pessoa para fazer isso. Com certeza absoluta. E a gente pode até fazer mais. Quer refinar um pouquinho mais? Olha só. Vem aqui e coloca keywords. Coloca keywords. Aí quando a pessoa for gerar lá, ela vai ela vai colocar o assunto, o tom,
ela vai colocar o público-alvo, vai colocar as keywords também. Pode até botar keywords a evitar, pode até botar uma série de coisas. Assim, realmente é só imaginação mesmo para dar esse limite. Vamos ver aqui o tablet? Vamos ver aqui qual é o consumo do tablet. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui como é que está o consumo do tablet. Ó, acho que depois dessa aqui, acho que tinha 124. A gente rodou essas duas, ele deve ter ido, ó, foi para 148. Então rodou 24 créditos, 24 de 1.000. Você vê que é bem generoso, né? Essas ferramentas, elas normalmente são bem generosas. E, cara, dá para você fazer muita coisa com uma assinatura free, né? É um cadastro único. E quantos créditos do tablet gasta, em média, um arquivo de 1.500 palavras? Então, o gasto, ele não está sendo no próprio artigo de 1.500 palavras. Ele está sendo... A gente pode falar aqui... Vamos traduzir isso. É um artigo de 1.500 palavras dividido em seis seções, tá? Aqui, ó, 6 itens. Esses 6 itens são as 6 seções do site. E cada seção, vamos botar aí 3 a 5 links. Então, a gente usou 24 créditos porque foi feito 24 requisições para o tablet, entendeu? E aí daqui ele continuou. Por isso que a gente gastou 24 créditos. Cada busca que ele faz e cada referência que ele gera é um crédito. Beleza? Tá tranquilo, não? Entendeu? Top, né? Então, isso aqui é muito legal. Esse fluxo aqui, você realmente, é isso que você falou. Você pode chegar, você pode fazer um trabalho de muito top e gerar artigos muito bons. Você pode criar um artigo por dia, 2 artigos por dia, de uma forma muito tranquila. Ou você pode também fazer diferente. Olha só uma outra sacada aqui. Vamos fazer diferente? Vamos fazer o seguinte, vamos partir da planilha para a redação. Então, Esse que eu queria te perguntar, Ailton, que seria legal, né? Conectar na planilha e daí, tipo, tá feito e daí ele dá para deixar rodar uma vez por dia, por exemplo, automático, né? exatamente. Também é possível fazer isso. Porque aí você já no começo do mês já faz um planner, né? E já deixa tudo pronto para só você ir lá, dar uma validada e publicar. Então, a gente tem como fazer isso também, né? A gente faria uma planilha... Opa! A gente faria uma planilha um pouco diferente. Seria mais ou menos nesse formato aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Seria mais ou menos nesse formato aqui, né? A gente colocaria categoria, tag, título, keywords, audiência e tom de voz. Termos a evitar. Então, eu faria mais ou menos nesse contexto. Aham. E aqui, o que eu colocaria para ele controlar qual que ele deveria pegar? É simples. A primeira coluna, a primeira linha que não tenha URL no final, né? Por quê? Porque sempre que ele gera uma coluna, uma linha, não, sempre que ele gera uma linha, não. Sempre que ele atualiza uma linha, a única coisa que ele vai atualizar vai ser isso aqui, que é para dar o quê? Ele vai fazer um update dessa linha colocando o link do artigo final. Então, você coloca o seguinte, se tem na planilha, se a linha tem na planilha o final, a URL ou algum conteúdo na coluna final, pegue a linha seguinte. E aí a gente vai indo de linha em linha, pega a linha seguinte, a linha seguinte, a linha seguinte. E aí no começo do mês, você faz um planejamento top, bota um trigger para rodar diariamente e, cara, vai pra praia, entendeu? E volta só de noite para você publicar e aprovar as coisas. Top, né? Nesse calor você vai pra praia. Nesse calor você vai pra praia mesmo. Você acertou. Pô, nem fala, que eu tô suando aqui, ó. E ali você colocou como um rascunho, mas se o cliente se sentir confiante, falar, cara, fica top, depois de um tempo ele pode publicar direto também, né? Pode publicar direto, sim. Aqui a gente bota, tudo controlável, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó, tá vendo aqui que eu botei status, draft? Aham. Tem publish. Top demais. Pô, vou botar publish. Eu, pela qualidade que já saiu ali, eu botava pra publicar direto, aí vira que segue. Realmente, eu vou te falar que a qualidade é muito animal. É muito. bom. E você usou o Mini, né? Eu vi ali que você usou o Mini, né? Cara, eu usei o Mini, né? Eu tô tendendo a usar o Anthropic, o Claude 3 Sonnet, né? Cara, mas com o Mini mesmo, aqui, ó, com 4O Mini, pô, o resultado tá animal, entendeu? Mas por que tá animal? É porque aqui a gente tem um conceito de multi-agente. É aquele conceito que a gente viu até no Meet anterior, que é um multi-agente horizontal, é o linear, né? Esse cara aqui, ele faz a estrutura. Esse cara aqui, ele dá uma organizada, divide aquela estrutura que fez em seções.
Esse aqui faz a divisão e manda 6 pedaços para cá. Esse aqui, ele faz a pesquisa, vai lá no tab, ele pega as fontes para cada seção. Esse aqui junta, esse aqui agrega. Esse aqui é o bacana que vai redigir aqui o artigo, né, do site. E esse aqui vai fazer um título. Esse aqui vai fazer a imagem. Esse aqui vai enviar. Ou seja, é um sistema que funciona de forma independente. Oi, Hilton, posso comentar uma coisa rapidinho? Pô, à vontade. É um negócio de uma cliente que me pediu e agora que você mostrou isso aí ficou muito top. De repente seja interessante compartilhar. Ela falou, cara, eu queria ter ideias do que publicar de conteúdo no Instagram, sei lá, e outras ferramentas no X, no YouTube e tal. Disso a gente poderia já abrir um pouco mais e ele gerar no Instagram publica isso aqui e tal, já baseado nesse blog que ele escreveu, né? Exatamente. E ela me falou, cara, se você tiver isso, eu pago por mês para você, sem erro, sem medo de errar. Eu vou te falar que tem até a melhor, entendeu? Você pode chegar, você pode pegar aqui, você coloca o fluxo, você coloca um IA aqui, para ela resumir, né, esse artigo. Resumir para o Instagram. Vai resumir, e daqui você bota para publicar na página do Instagram. Então, assim, no mesmo fluxo, você resolve o problema do blog e do Instagram, do Facebook, sei lá, de qualquer coisa. Tem API, você está publicando isso, está resumindo, está botando inteiro. Ah, quero fazer uma newsletter com isso. Beleza, vamos chegar aqui, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, sei lá, vamos botar o MailChimp. Bom, aqui, vamos botar o MailChimp, criar uma campanha. E aqui a gente vai criar uma campanha, vai popular com esse HTML. Depois, enfim, a imaginação é o limite. A gente tem aí um campo muito, muito grande aí para trabalhar. E a gente vê que realmente ele entrega, cara, a um custo baixo, porque a gente está usando o 4 Albini do DALL-E 3, olha a imagem está bacana, essa imagem pode ficar melhor? Pode. O que tem que fazer para ela ficar melhor? Pô, vamos botar aqui, ó, em vez de mandar só o título, vamos colocar uma coisinha a mais aí, vamos colocar, de repente, um resumozinho, né? Mas é isso. Fala aí, fala quem? Valentim, fala. Beleza? Vocês estão falando aí, eu tô aqui dando risada, porque, assim, o que você fez, vai agregar nenhum que eu já tenho, né? E eu vou falar o que ele faz, né? Ele não tem esses links aí de referência, né? Ele faz pesquisa também, só que ele usa uma API da Google, a SERP, não sei falar direito o nome, né? O que ele faz, né? Ele tem ali Posso compartilhar a tela? Pode. Sim, Deixa eu tirar a minha aqui. cadê? Se vai aparecendo, vocês não avisei. Tá aparecendo o N-Train aí? Tá aparecendo. Apareceu. Compartilhou só uma janela, só peraí, rapidinho. Dificuldade. Sou iniciante aqui. Gerenciando, você não tem nada, cara. Tá compartilhando agora? Ainda não? Peraí, agora tá. Tá. E agora tá você, beleza. Vocês estavam falando aí, eu tava dando risada aqui, ó. Porque ó, já tem um que eu insiro os tópicos aqui, ó. Aí tem um cara que ele roda lá para verificar todos os tópicos que estão esses caras vazios, né? E aí ele fala assim, ó, tem um tópico X, né? E aí tem um agente aí que fala assim, ó, pega esse tópico e transforma, faz um direcionamento para esse tópico, né? Então ele cria um direcionamento aqui e salva. Aí tem um outro, que é o geralzão, que ele faz o quê? Ele pega o tópico que está aqui, mais o direcionamento, e começa a escrever. Ele começa a escrever lá, né? E aí ele coloca aqui, ó, agendamento, tá vendo? Eu posso colocar a data que eu quero lançar essa publicação. Lá no meu fluxo, ele entende, ó, se for uma data para frente, eu coloco como draft. Se for uma data para trás ou o dia atual, eu coloco como publicado, ou eu envio um WhatsApp pro cara, ó, já escrevi, aprova aí. Geralmente ele sempre faz antes da data, né? Ele sempre tá passando todos os dias e faz antes, né? Então ele tem a data do agendamento, mais a hora, né? Aqui, eu estou colocando o ID da postagem, por quê? Porque se por algum motivo quiser atualizar, ou mudar, ou melhorar, eu pego o ID e vou lá e melhoro, né? Esse título aqui foi criado pelo agente. A descrição SEO também, ele fez. As palavras SEO ele já gera. As tags também, hashtag blá blá blá, que eu quero colocar lá, né? Categoria também, ele cria as categorias e salva também até mesmo no WordPress. Aqui é o link da publicação, né? Quem aqui tá em cima tá vazio porque eu tava melhorando, né? Então fui adicionando novos campos. A data que ele executou a tarefa lá e colocou como finalizado. Aí eu salvo a ID da execução, caso eu precise ver o que aconteceu lá, se deu algum erro lá em algum momento lá, né? Eu salvo esse ID. Então tem aqui os status, execução, deu erro e finalizado, né? E aqui do lado de cá, ó, tem os status de planejado, que é quando eu coloco o tópico, mas não fracionado, só carrega as datas, né? Deixa como planejado. Agendada, porque ele já criou, e ele agendou lá. E publicada, porque ele pegou e publicou, né? Já.
E aqui no fluxo tem mais ou menos o que você tem aí já também, né? Tem um agente que ele faz a coleta dos dados, ele faz a busca lá, usando a API de busca do Google, né? Aqui ele estrutura mais ou menos como vai ser o tópico, né? O tópico não, ele gera os tópicos mais algumas coisinhas, né? E aqui ele faz lá, ele pega o tópico por tópico e escreve, né? Aí faz separação de capítulo, blá, blá, blá. E aqui é o que gera o artigo final, que ele faz algumas, tipo, ele pega o que o principal fez ali e dá uma analisada, ó. Isso aqui tá fora do contexto, não tá legal, eu vou dar uma arrumada. Então tem mais um supervisor para revisar o que foi escrito. Aqui é para extrair as palavras-chave, aqui ele publica no WordPress, né? Aí a questão do que você estava falando lá de publicar no Facebook. Mas ele não coloca imagem, né? Não, então, é que eu tô fazendo aos poucos, né? Eu fiz só o principal, mas tá aqui, ó, planejado já. Ah, tá, beleza. Mas aí, por isso que eu tô falando, tem coisas suas aí que eu vou, se vocês compartilharem, eu vou meio que agregar aqui, né? Então, aqui tem coisas que eu quero fazer ainda, né? Que tá implementado, né? Que é ó, criar um node de formatação HTML, né? Que é para pegar o arquivo e já deixar em HTML e mandar pro WordPress, né? Utilizar a imagem conhecida no campo, por exemplo, eu posso ou gerar a imagem, ou eu mesmo já falo assim, ó, usa essa imagem aqui, ó, tá vendo? Tem um campo de imagem do lado de cá. Então, ele já pode, se ele vê que tem uma imagem aqui, ele não vai criar uma outra. Ele vai simplesmente usar essa imagem. Se não tiver, ele vai gerar. Ah, tá aqui, né? Aí tem a questão também de eu pegar, ele terminou, publicou, o que ele faz? Vai lá no Google e indexa essa página nova, para o Google já achar de forma mais correta. Vou dando as ideias aqui para vocês, caso vocês queiram implementar ou participar da implementação, então tá o convite aberto aí. Né? Aí tem as categorias, por exemplo, eu quero colocar as minhas postagens dentro das categorias ali, né? Então, assim, ó, põe nessa categoria. Aí tem uma forma de ir lá no Google, você fala assim, procura essa categoria. Se não tiver, ele vai lá e cria a categoria. Então, eu sei que dá para criar, porque eu já testei isso, né? Então, aí caso eu estou publicando lá alguma coisa, né? Aí deu algum erro, eu mando uma mensagem pro cara lá, ó, eu tentei publicar aquele tópico X, deu erro, manda mensagem. Ó, aí tem um processo de aprovação, né? Então, todo artigo que eu publico, que eu crio, eu publico, mas sempre está em draft, né? Mas acho que nem é draft, acho que é agendado, né? Tem draft, tem agendado, né? Então, eu deixo lá, e aí eu vou mandar um link pro cara, criei o artigo, dá uma lida aí e aprova. Até ele sentir confiança, meu, põe no automático aí, já vai aprovado. Então, tem esse processo inicial que é para validar que o cara tá criando bonitinho, e tipo, de 10, 9, eu achei 100% legal e não deu bom. Ficou mais ou menos. Então, eu dou aval para aprovado, já para ele já sair aprovando tudo, né? Aí tem a implementação dos processos de automatização de rede de Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Medium e outros, né? Então, isso aqui também, eu já testei alguns deles, já tá em outros fluxos meus aqui jogados aqui, que eu sou, tipo, vou fazendo um pedaço por pedaço, né? Aí depois eu monto em um só. Então, essa parte social, eu tenho até interesse em ver contigo. não, aqui tá um convite aberto aí, cara. Eu tô criando bastante coisa aqui, e assim, eu vou fazendo meus negócios testando picado. Cada pedaço aqui que tá aqui, eu já pensei lá para trás, já vi que eu testei como fazer, só que eu não implementei. Então, é que eu estava implementando a parte da imagem que ficou parada aqui, tá vendo? Então, assim, na questão que vocês falaram aí do tópico, de gerenciar e tal, eu já tenho isso aqui meio que pronto aqui, ó. Então, eu gerencio as minhas publicações por aqui, né? Então, eu crio o tópico aqui, pego um tópico aqui, e aí ele se vira, né? Ele cria o CEO, ele faz a busca, deixa eu ver se tem alguma coisa pinada aqui esse cara aqui, que não tem, né? Que tá funcionando. Peraí que não vai ter nada lá também, beleza. Então, assim, ele faz a busca, ele meio que escreve um roteiro, né? Tipo, o roteiro da coisa tem que ser assim, o público-alvo é esse, o CTA é esse. Ele cria tudo aqui nesse primeiro agente aqui, depois eu tenho um agente que monta essa estrutura, e aí, pra frente, é a mesma coisa que o Sony faz, né? Ele monta ali o artigo, separa por capítulo, aí monta ali, faz uma validação para que as tags sejam compatíveis com o WordPress, seja compatível com o site atenda as diretrizes da Amazon lá, caso você queira usar isso para vender, tipo, fazer review de produtinho para poder vender coisa da Amazon. Tem as diretrizes dela para poder aceitar um artigo, coisa do gênero, que aponte lá para ela, né, para ela aceitar como afiliado. O Google AdSense também tem diretrizes, então ele mexe tudo com isso aqui, né? Então, o meu tá nesse nível aqui. Legal. Muito bom, muito bom. Então, aqui, pode juntar os dois aí, vai dar um puta projeto, hein, cara? Juntar os três aí, né, cara? Os três estão com a mesma demanda. Porque aqui, ó, eu até coloquei aqui o que eu vou colocando o que eu quero fazer e eu vou anotando aqui para não esquecer depois. Tá certo. E é isso, Daniel também tem um projetinho parecido aí. Não, muito legal, muito legal. Eu acho que essa SERP API é legal também, em termos de SEO, sabe? Porque ela vê os artigos que estão melhor posicionados, e às vezes você fala para ela, não, eu quero ver quais são, o que esses artigos têm,
em termos de título, em termos de palavra-chave. Você tem como chegar e falar para a CRPPI e analisar também. Mas eu achei tão bacana o resultado dessa tabela, né? Que, cara, sinceramente, eu não senti falta da CRPPI. O que eu acho que podia ter é um campo onde a gente colocasse as referências que ele pode buscar. Porque aí ele não fica só buscando na gringa. Ele vai, de repente, busca aqui no Brasil também, alguns sites de credibilidade, às vezes algum link interno também, ele pode chegar e analisar isso. Uma coisa que eu acho bacana que dá para implementar também é, da mesma forma, aqui, para de compartilhar, da mesma forma que eu coloquei o link de imagem, eu posso colocar o link de referência. Aí ele vai lá e, ó, vou escrever, beleza, qual que é o tópico? Ó, sei lá, no code. Beleza, tem links de referência? Tem. Então eu vou fazer o scrap desse negócio, juntar aqui, entender cada coisa aqui lá e vou criar um arquivo em cima desses caras, né? Então ele já não usa o SERP API nem esse que você falou aí. Né? Então também dá para implementar bastante coisa, dá para fazer coisas bacanas assim, né? Porque você tem um módulo lá do Node, do Relativo N aqui que faz scrap, né? Então você fala, procura nesses links aqui. Aí ele vai sozinho lá e procura. Quantas vezes eu fui lá no chat GPT e falei, meu, eu quero tem umas dúvidas aqui, eu quero que você leia esses artigos aqui, manda os links e resuma para mim o que é. Simplesmente ele vai lá e faz isso. Então dá para implementar bastante coisa, cara. Dá pra fazer uma brincadeira boa. Mas é isso, pessoal. Mais alguma coisa aí? Eu de boa, obrigado, cara. Foi sensacional aí, cara. Valeu mesmo. Tamo junto. Então valeu, galera. A gente vai se falando lá no grupo e bom final de semana aí pra vocês. Bom fim de semana aí. Abraço. Um abraço. Até mais.